Muito bem, boa noite, boa noite, boa noite. Eu sou o Toninho Neves, estou aqui no seu canal 20 da NET, TV Cidade, apresentar a nossa tradicional entrevista da semana. E esse assunto emblemático da Buscar, eu acompanhei a Buscar viajando para algumas partes do mundo, inclusive no Chile, e eu via com alegria os ônibus em Santiago circulando, os ônibus da Buscar. E isso me dava uma satisfação de ver um produto de Joinville se destacando no exterior. Uma feira realizada os produtos aqui dali. Que trabalhou 25 anos, o Esbaldini Testoni, com quem nós vamos conversar a partir de agora, para ver se ele explica o que aconteceu com a Buscar, a situação atual da Buscar, essa angústia que toca nós de perto, porque todos nós conhecemos e temos na família, inclusive eu tenho na minha família uma pessoa que trabalhou na Buscar. Então, essa angústia que continua ainda na cabeça de muitos trabalhadores, milhares de trabalhadores em Joinville e família. Eu quero conversar a partir de agora com Esbaldini Testoni. Boa noite, Testoni. Boa noite, Toninho. Boa noite, todos os amigos telespectadores, sendo ou não funcionários da Buscar. É sempre uma honra muito grande poder falar dessa empresa que por anos e anos contribuiu para o crescimento de Joinville e do Brasil. Então, para nós é uma honra estar aqui, ao lado desse tão importante jornalista. Você trabalhou 25 anos na Buscar, desde o tempo áureo até a última fase agora. Exato, Toninho. Nós, quando iniciamos na Buscar, eu iniciei como desenhista, e na época nós trabalhávamos ali ainda na Rua Pará, esquina com a Rua Blumenau, na época do seu Augusto Bruno Nilson, do seu Haroldo Nilson, do Valdir Nilson, né? E era um ano, estava se encerrando praticamente, em 87 eu entrei na empresa, então ali estava o encerramento da linha Diplomata, né? Que foi uma linha reconhecida mundialmente, e transformando o produto Buscar, a transição da carrocerias Nilson para carroceria Nilson para Buscar, né? Isso. Então, desde essa época... Porque a Buscar é uma marca internacional, né? Buscar, né? Isso. O carro-ônibus, né? Exatamente. Traduzindo literalmente, né? E aí, no marketing, imagino que procurou essa nova marca para levar o produto para o exterior, né? Exato. Uma das intenções do seu Haroldo, na época, era justamente desvincular o sobrenome Nilson, né, do produto, transformando numa marca de reconhecimento mundial, né, onde se objetivava a internacionalização da empresa. E isso, a gente sempre costumava, nas nossas lutas para manter essa empresa de pé, a gente dizia que as impressões digitais do trabalhador joinvilense, do trabalhador Buscar, do melhor, do artesão da Buscar, que lá eram artesãos que trabalhavam, eles eram vistos e reconhecidos em mais de 70 ou 100 países mundo afora, né? Desde o Oriente Médio, na Ásia, nas Américas e assim por diante, né? Então eram reconhecidas mundialmente. Aonde que a coisa começou a degringolar? O que aconteceu com a empresa? Foi o investimento internacional? O que aconteceu com a empresa? Ou foi Toninho, o falecimento prematuro do seu Haroldo Nilson? Essa sua pergunta ela é muito inteligente e se faz muito necessário, porque quando se tenta analisar a situação da Buscar, né, começa a se olhar de um determinado período para frente, não se analisa o todo. Essa sua pergunta ela é abrangente e você foi muito feliz na sua colocação. Você lembra que no dia 31 de outubro de 89, num acidente trágico, né, que vitimou o senhor Haroldo Nilson, a Buscar, então, ali ela vinha sendo conduzida, até o pessoal costumava dizer com mão de ferro, né, com uma administração centralizada nas mãos do senhor Haroldo. E, repentinamente, o senhor Haroldo sempre costumava nos dizer nas reuniões, eu tive o prazer de montar 2 Expobus no Expo Center Norte, em São Paulo. Eu viajei algumas vezes com o senhor Haroldo, inclusive nesse jatinho que ele veio a falecer, eu fiz algumas viagens com ele. E o senhor Haroldo na Buscar era uma pessoa, fora da Buscar ele era outra pessoa extrovertida, tudo aquilo que ele era
de introvertido dentro da Buscar, ele era extrovertido fora. E ele costumava dizer que ele queria viver até os 100 anos, que ele viveu aos 100 anos. Então, na realidade, o senhor Haroldo partiu inesperadamente, ele não preparou uma linha sucessória da empresa, e na época optou-se em promover ao cargo máximo da Buscar o senhor Edson Andrade. O senhor Edson Andrade está aproximadamente 40 dias na empresa. O senhor Haroldo contratou o senhor Edson Andrade uns 40 dias antes de falecer, com o objetivo de fazer prospecção internacional de negócio, aquilo que nós falamos, quando criou-se a Buscar, queria se expandir as fronteiras da Buscar. Né? E ele contratou esse executivo, que era um executivo da Amortecedores Monroe, para fazer esse trabalho. E aí, então, galgou-se o senhor Edson Andrade ao cargo máximo de presidente da empresa. Na época tinha a dona Rosita, que era viúva, tinha o Cláudio, que era engenheiro responsável pela área de pesquisa e desenvolvimento, o Fábio pela área de exportação, mas nenhum dos dois filhos foram preparados, então, pelo pai, na linha sucessória, e a Buscar acabou ficando órfão, então, de um executivo, de um CEO capaz de conduzir essa empresa ao nível que ela necessitava com a austeridade administrativa que o senhor Haroldo tinha. Pois bem, tinha o seu Valdir, tinha o seu Reiter, mas eles cuidavam da HVR, o seu Valdir da HVR, o seu Reiter da Tecnofibras. Não sei por que cargas d'água ali não foi um do irmão e do cunhado que foi almejado ao cargo máximo. O seu Edson Andrade, dados devido respeito tem pela pessoa, mas profissionalmente eu acho que ele era um megalomaníaco de investimentos, e ele acabou por fazer investimentos internacionais, ao meu ver, não de risco, condizente, né? De risco. Né? Tem uma ideia, ele fez uma parceria mais ou menos, Cuba, por exemplo, Fidel Castro, né? Um país fechado, que agora está tendo uma abertura. Ele abriu filial na Venezuela, abriu filial na Colômbia, a única que deu certo foi na Colômbia, que continua lá, abriu filial na Noruega. E ele fez todo esse investimento, ao meu ver, ele cometeu um erro básico, primário da gestão financeira, que é você, Toninho, utilizar o capital de giro da empresa, o oxigênio, a liquidez em ativos imobilizados. Ora, todos esses investimentos que teriam ter sido feitos lá fora, eles devem ter sido feito um projeto de médio e longo prazo de aporte de capital de terceiros, alavancagem de capital terceiro, para assim fomentar esse investimento. Mexer no capital de giro da empresa. Isso, exatamente. E fez também, além de fazer esses investimentos lá fora, ele fez algumas alterações nas plantas da fábrica, cabine de pintura, ampliações de linha, tudo com recursos internos. Tá? Então, eu vejo que descapitalizou a empresa. Descapitalizou. Então, aquela sua pergunta inicial, o que desgringolou, como é que iniciou essa empresa, tá? Eu faço essa análise, né? Naquele período, de 99. Então, Edson Andrade assumiu ali a empresa no ano de 99, 2000, 2001, né? E 2002, ela começou então a aparecer os primeiros sinais da crise, quando o pessoal da área de suprimentos, da área de PCP, PCM, compras, começaram com o argumento que alguns fornecedores, tá, não estariam mais entregando o material por conta de não recebimento. Até então, nós, trabalhadores que estávamos trabalhando na empresa, achávamos que nós estávamos vivendo o crescimento, né? Igual fazer um parâmetro com o crescimento brasileiro, estava vivendo assim a fantasia, né? do crescimento, um crescimento que não era verdadeiro, porque estava sustentado em cima de projetos que não estavam trazendo o retorno esperado para a empresa, né? Agora, diz uma coisa, quando a empresa entrou em fase falimentar, digamos assim, aí veio a ideia de buscar dinheiro do BNDES, foi um grupo, vários grupos a Brasília, esperando um apoio político, que foi dado para Cuba, foi dado para vários países, menos para salvar a Buscar, né? E o ânimo dos trabalhadores, como é que ficava dentro da fábrica? Toninho, né? Para te responder essa pergunta, tem que voltar um pouquinho no tempo. Então, né, nós começamos lá com a morte do senhor Haroldo em final de 98, 99, né, e falamos até 2002, quando então apareceu ali os primeiros sintomas, né, da crise financeira, e houve aí uma união dos trabalhadores, juntamente com o sindicato dos mecânicos filiado à CUT, filiado ao PT, onde então nós pedíamos a saída do senhor Edson Andrade e o retorno da família à gestão. Tá? Houve realmente algumas manifestações, aí naquele ano de 2002 nós recebemos a primeira parcela do 13º lá no dia 30 de novembro, recebemos o nosso pagamento de janeiro,
E houve ali então de dezembro, e houve ali então uma mobilização dos trabalhadores pedindo afastamento da atual gestão, que era comandada pelo senhor Edson Andrade e demais diretores. E nós tínhamos então, já segundo esse Edson Andrade, desde junho de 2002, eles vinham tentando buscar um aporte de 30 milhões no BNDES para capital de giro, para capital da empresa. 30 milhões esses, Toninho, que foram disponibilizados no dia 24, dia 17 ou dia 24 de fevereiro de 2003. Tá? Então você veja que lá no final de 2001, começo de 2002, a gente ficou praticamente aí um ano sangrando a companhia, né, com vários trabalhadores de férias coletivas sendo remunerados em casa, e só em 2003 é que foi liberado... Esse dinheiro chegou na Buscar? Os 30 milhões chegaram. Chegou com um apoio muito grande do então, né, em memória, o senador Luiz Henrique, vários outros políticos aqui se empenharam, na época até o próprio Carlito Mers também ajudou, né, vamos aqui reconhecer, ajudou. Então, assim, houve uma mobilização para tentar fazer esse aporte dos 30 milhões do BNDES, lá em 2003, né, 2004, para que a Buscar, 2002 foi o fim da era Andrade, 2003 ela ficou, digamos assim, na UTI, e em fevereiro de 2004 é que foi liberado esses 30 milhões. Juntamente com os 30 milhões do BNDES, foram na época lá liberados mais 13 milhões pela Scania e pela Volvo, eles fizeram um aporte, e na época, então, a gente conseguiu mais 2 milhões do crédito Prêmio IPI, que nós vamos falar lá na frente da nossa ida para Brasília e tudo mais. Então, nós totalizamos 45 milhões. Houve um aporte em dinheiro vivo na Buscar de 45 milhões. Mas, em contrapartida, tinha que fazer um PDV dos trabalhadores de 1.100, acho que era 1.100, 1.500, me lembro mais direito, trabalhadores, onde dava 25 milhões só o pagamento para demitir esses 1.500 trabalhadores, dado, né, o tamanho da empresa. Aí houve um acordo com o Sindicato dos Mecânicos, foi parcelado em 24 meses esse saldo dos trabalhadores, e, por fim, conseguimos, então, retomar a Buscar em fevereiro de 2004, agora, então, sobre o comando do Cláudio Nilson. O Cláudio Nilson assume a Buscar, então, em fevereiro de 2004. De um lado, ele tinha 45 milhões, do outro lado, ele tinha uma dívida de 600 milhões, onde o custo financeiro desta dívida era de mais de 6 milhões, se você pegar, né, a 1% ao mês. Então, tipo assim, os próprios técnicos do BNDES, eu tive alguma vez até com o senador Luiz Henrique, os técnicos disseram, olha, vocês vão pegar esses 30 milhões do BNDES, na época até uma vez que o José Dirceu esteve aqui em Joinville, o Alberto, que era um gerente nosso da Buscar, juntamente com o Carlito Mers, fizeram um apelo dramático ao então ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, na época, que liberasse esses 30 milhões, mas o BNDES diz o seguinte, olha, se liberar esses 30 milhões para Buscar, vocês quebram dentro de 2, 3 meses, porque a dívida é muito grande, o capital de giro é curto, a dívida de curto prazo é altíssima, porque nós tínhamos 25 milhões para os trabalhadores, tinha 75 milhões para fornecedores, que diz o seguinte, nós só voltamos a fornecer para Buscar se me pagar à vista daqui para frente, tá? Está aí um panorama, então, da situação real. Agora nós vamos para a fase vamos ao intervalo comercial e vamos para a fase já dos leilões aí, para o Testoni tentar explicar para a gente a situação atual da Buscar. Em seguida. Mostra a aguinha da esquinha aí pra gente. Isso, essa água tem premiação internacional. Estou aqui também no oferecimento da Ambiental Engenharia. Um abraço lá para todos os diretores da Ambiental Engenharia. Também dos nossos amigos aí da Autopista Litoral Sul, cuidando do trecho de Palhoça a Curitiba, comandados aí pelo meu amigo, meu querido amigo Paulo Castro. Também a Transpocred, a cooperativa de crédito dos empresários do transporte de carga de Santa Catarina, Sindicato dos Comerciários, a Ótica Vision, a Ravelli, o Sindiconde, a Naduville, comigo aqui também, e a Cetracajo, a Galeria Imóveis do Ayrton Piccolo. Me diz uma coisa, Testoni, para a gente, estamos no espaço, no segundo espaço do nosso programa, por que os leilões da Buscar não deram certo, foi cancelado, uma briga de foice no escuro e o trabalhador ainda não recebeu o seu dinheiro? Isso.
Toninho, eu não sei se poderíamos aqui, de forma transparente, dizer que deu certo, não deu certo. Eu acho que o que podemos aqui é discorrer o que aconteceu até então com os valores levantados. Primeiramente, em 2012, falava-se num leilão de peças e acessórios, né? Que a Buscar tinha várias filiais, houve todo um custo operacional para trazer esses itens, para-choque, para-brisa, várias peças de ônibus para a matriz aqui em Joinville, foram carretas e carretas de material, e esse material seria leiloado para peça de reposição e tudo mais, tá? Esse leilão, tá? Até talvez te peça ajuda como jornalista, uma pessoa importante na cidade, para ver juntamente com o doutor Reinoldo e o próprio juiz do caso, por que esse leilão não caminhou. Então, esse primeiro leilão de peças, né, aí não precisa ser esclarecido. Até onde eu tenho conhecimento, isso não teve procura ou não aconteceu, né, talvez se eu estiver falando errado, peço desculpa aos gestores, mas, né, uma das coisas que precisa ser esclarecida é o leilão das peças e componentes que se gastou um grande valor em resgatar de todas as filiais do Brasil e trazer isso para Joinville. Depois, em 26 de 11 de 14, foram feitos 2 leilões. O leilão da Buscar da Colômbia e da Climabus. O leilão da Buscar da Colômbia foi arrecadado 3 milhões, ele tinha sido avaliado em 1.080.000 e foi vendido por 3 milhões. Um leilão positivo aí com 275% de valorização, ótimo. Já a Climabus tinha sido avaliada em 5.080.000, foi vendido por 3.150.000. Arrecadou-se, nesses leilões do dia 26 de 11 de 2014, 6.154.000. O próximo venda, que não foi leilão, foi uma venda direta que também foi muito positiva, a exemplo do leilão da Buscar da Colômbia, foi a venda da filial Curitiba por 2.300.000 e 2 garagens aqui em Joinville por mais 246.000. Arrecadou-se mais 2,5 milhões. Então nós tínhamos 6.150.000 no primeiro leilão, com mais 2,5 milhões agora. Nós já estamos aí falando de 8.300.000, né, nos 2 primeiros leilões. Esse segundo leilão, essa venda direta da filial Curitiba das 2 garagens, foi no dia 21 de setembro, agora já de 2015, no ano passado. Também no ano passado, no dia 30 de outubro do ano passado, o juiz disponibilizou um lote de 51 bens, terrenos, apartamentos, garagens, salas comerciais e tudo mais. Esses 51 bens, eles foram disponibilizados no dia 30 de outubro, como eu falei, para leilão. Só que desses 51, quando ocorre o primeiro leilão, ele é vendido a valor cheio, o valor da avaliação. Por exemplo, eu avalio, né, que um determinado bem valia 100 mil reais, então ele vai à venda por 100 mil. Ele não é aceito o pagamento menos. Então, desses 51 bens, apenas 7 foram vendidos ao preço integral, até um pouco mais. E arrecadou-se, então, em torno de 1,5 milhão. E aí sobraram, dos 51 menos 7, sobraram 44 bens, que o juiz, 10 dias depois, abre um novo leilão a 60% do valor de face. Tá? Então, desses 44, que foram novamente a leilão no dia 10 de novembro de 2015, vendeu-se 39. Esses 39 arrecadou-se mais 12 milhões. Tá? Então, o total arrecadado até agora, com esses leilões que aconteceram, né, considerando lá a venda da Colômbia Buscar, Climabus, filial Curitiba, as 2 garagens e mais os 39 com 7, são 46, os 46 bens, né, dos 51 que foram vendidos, totalizou-se uma arrecadação de 22 milhões. Tá? Aí você vai me dizer, Testoni, esses 22 milhões estão depositados na conta da Justiça? Toninho, eu não posso te dizer que os 22 milhões estão depositados integralmente na conta da Justiça, porque parte desses valores, alguma coisa é parcelado. Tá? Mas é importante nós dizermos o seguinte, que esses 22 milhões e 300 que foram arrecadados, se eles tivessem sido vendidos ao valor cheio, poderia ter se arrecadado 26 milhões. Então perdeu-se aí em torno de 4,5 milhões, né, de deságio, digamos assim, para vender. Mas até então, eu até intitulo, Toninho, que até então estava se vendo um valor razoável. Poderia até parabenizar e dizer que estava dentro de uma linha satisfatória, né? A coisa começou, digamos assim, a perder um pouco o foco com o outro leilão que aconteceu na sequência da Tecnofibras. Nós vamos discorrer o seguinte, esse sim da Tecnofibras é que é o problema, né? Rapidamente, a situação da Tecnofibras hoje, ela foi vendida, vai para leilão, o que está acontecendo? A Tecnofibras, ela foi avaliada. A Tecnofibras, salvo o melhor juízo, é uma empresa que dá lucro, né? Exato. Assim, ó, eu acho que uma das coisas positivas da Tecnofibras foi que, em vez de ter decretado a falência lá em 2012, eles deixaram ela em operação com a intervenção judicial, né? Pena que não fizeram isso com a Buscar, senão a Buscar hoje teria um valor bem maior.
A Tecnofibras hoje ela tem em torno de 250 funcionários, ela foi avaliada lá pelo perito por 73 milhões, o último leilão que teve, ela foi ofertada, pelo que está na imprensa e nos autos, por 24 milhões, do qual o que o ganhou, ele daria 3 milhões e meio de entrada e depois 20 milhões seriam pagos em parcelas de 52 meses. Esses 3 milhões de entrada, esse parcelado de 20 milhões, se fosse trazido a valor presente, daria mais 19 milhões. Só que quem ganhou o leilão entrou na justiça agora. Se vocês entrar, a coluna do jornalista Cláudio Letes, do dia 22 de janeiro agora de 2016, traz uma matéria dizendo o seguinte, que quem ganhou o leilão entrou na justiça, tá? Dizendo o seguinte, olha, não foi bem isso que nós oferecemos. O que nós oferecemos foi 3,5 de entrada e mais 12 parcelado, 12 nos quebrados, parcelado em 52 meses. Toninho, assim, ó, isso é meio que para até, assim, abusar do bom senso de quem estava lá. Eu estava lá, estava o juiz, estava o doutor Reinaldo, tinha pessoas... Pô, se a gente está lá num leilão onde tem várias pessoas instruídas e não sabe fazer um cálculo de trazer um valor financeiro, valor presente, é preocupante. Aí agora essa empresa diz que, na realidade, ela ofereceu 16 milhões pela Tecnofibras como um todo, sendo 3,5 de entrada e 12 parcelado. Isso está na área no Supremo Tribunal de Justiça, no Superior Tribunal de Justiça em Florianópolis, onde, né, vai ser julgado esse mérito agora em fevereiro, né? A doutora Cláudia Lambert, que é uma das desembargadoras que deu a sentença, né? Ela praticamente suspendeu isso. Então, hoje nós podemos dizer o seguinte, a Tecnofibras está num limbo, e ninguém sabe se realmente ela foi vendida, se não foi vendida. Mas ela continua operando? Ela continua operando. Com lucro, inclusive? Eu não tenho, gostaria de dizer se eu não tenho essas informações, para te dizer se está com lucro ou sem lucro. Em algum momento aí houve interesse de concorrentes da Buscar, de quebrar a Buscar? Ô, Toninho, eu acho que isso ficou muito claro, né? Aliás, um pouco antes de decretar a falência da Buscar, teve um grupo de trabalhadores que foram até o fórum e falaram, na época, com o juiz responsável do caso, e ele disse um mês antes, mais ou menos, lá para uns 7, 8 trabalhadores que estavam lá, dizendo o seguinte, olha, talvez a melhor saída que se tenha realmente é a falência da Buscar, porque daí vão vir novos investidores, vão comprar a empresa, vão pagar os trabalhadores, e aí se começa uma vida nova. Então, você vê o que os jornais noticiaram aqui em Joinville, a Joy Venture, formada pela Marco Polo e pela Caio, queriam investir aqui 100 e poucos milhões, né? Você lembra disso? Lembro. Né? A Comil também, né? Exato, que a Comil, mas veja bem, Toninho, tá? Hoje, assim, falando em Comil, a Comil acabou de fechar a fábrica de Lorena agora essa semana, 220 foram mandados embora. Então, Toninho, assim, ó, sem sombra de dúvida, o que um concorrente quer do outro? O mercado. Tá? Capacidade de produção eles tinham, eles queriam o mercado. Criaram-se uma cortina de fumaça, muitos acreditaram e acabou-se nada. É verdade que em determinado momento da produção da Buscar, botaram igreja lá dentro, teve uma confusão com igreja, empresa, religiosidade, o que houve? Olha, da mesma forma que, né, não foi ninguém de fora que faliu a Buscar, eu não acredito que foi Jesus, Deus ou religião que faliu a Buscar. O que se fazia, que era verdadeiro, era o seguinte, durante uma vez por mês se parava todos os trabalhadores da Buscar durante 1 hora. Os primeiros 45 minutos dessa 1 hora era para prestar a conta do balanço do mês. Quanto produziu, quanto vendeu, qual foi a rentabilidade e tal. Nos 15 minutos seguintes, veja bem, eu sou católico, né? E lá o que se fazia eram cultos evangélicos, né? Também tem todo respeito por luterano, por evangélico. E assistia aí, de repente, o pastor evangélico lá, ele pregava sobre a importância do não uso de drogas, do relacionamento filho-pai, se fazia uma oração. Eu não atribuo que 15 minutos, tá, foi responsável por levar a empresa, por falar da palavra de Deus, tenha sido responsável por afundar a empresa. Se for responsável, fomos nós, como gestores, que talvez não fomos capazes o suficiente de conduzir a empresa. Isso sim. Quando é que é o próximo leilão agora? O próximo leilão da Buscar, da fábrica mesmo, está previsto agora para março, final de fevereiro, começo de março, né, onde aí então vai a leilão a grande, né, o bolo em si, que é a Buscar, né, avaliada em 370 milhões, o valor de avaliação do bem, né, mas tomara, né, que a gente tenha um pouco mais de sucesso que a Tecnofibras, tá, Toninho? Porque a Tecnofibras de 73 foi por 19, né, por 20, e agora quem comprou por 20 está dizendo que não era 20, era 16, e nem por 16 está querendo levar. Então esse é o problema. Ok. Osbaldini Testoni, muito obrigado pela entrevista e muito sucesso. Tomara que essa história
acabe numa boa, principalmente para os trabalhadores. É isso aí, Toninho. Agradeço e é através dos trabalhadores, o qual nós representamos, né, que estamos aqui sempre na luta, esperando que realmente essa agonia dos trabalhadores acabe o mais rápido possível. Muito obrigado pela entrevista. Esse programa repete em outros horários aqui da nossa televisão. Até lá então e uma boa noite. Boa noite.